Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a todos. É bom estar aqui com vocês. E aí, mais uma vez, eu, Moacir Duarte, aqui do meu lado, aqui, pastor Jaime Moura. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais aqui da palavra de Deus. Pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo bem, estamos bem e estamos aqui na expectativa de fazer mais uma live. E o clima aí, como é que está o clima aí na região? O clima tá quente, né? Tá quente e a umidade relativa do ar tá terrível aqui. Tá programado aqui fazer frio no final de semana, né? Mas a gente está orando para que Deus mande uma chuvinha aí, porque senão a gente vai ficar. A saúde vai piorar mais, o problema respiratório vai piorar mais um pouco ainda. Aí é uma região de muito gado, né? É complicado. Eu já passei por um problema respiratório aqui, muita gripe, né? Garganta seca, mas ultimamente a gente está melhorando, mas está vindo aí uma outra frente fria. E como eu disse, vamos orar para vir uma chuva, porque o frio seco é terrível. Agora o frio úmido ameniza mais um pouco. Para quem não sabe, o pastor Jaime é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Correto, pastor? Exato, correto. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque as pessoas confundem muito com Mato Grosso, né? Mas aqui é Mato Grosso do Sul. Nós estamos meio gaúcho aqui, estamos muito chimarrão. Pastor Jaime, esses tempos aqui nós falamos muito, né? Falamos sobre a questão do anticristo, da, do arrebatamento, entre outras coisas mais. E surgiu uma pergunta interessante que uma pessoa fez sobre a questão da salvação, né? Então, poxa, como que eu vou ser salvo, né? Como que eu me mantenho, na fé em Cristo Jesus? Então, pastor, a questão da salvação, nós temos que, o primeiro passo, eu sempre falo que a salvação ela tem quatro processos primordial. A primeira coisa é a fé. Nós vamos exercer a nossa fé. Eu sempre divido que são quatro passos, dois passos pertencem a nós e dois a Deus. Então, nós vamos a fé. A fé, nós temos que exercer a nossa fé. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a justificação. Eu não posso me justificar, é só Jesus que pode. Então, é com ele. O terceiro passo é a santificação. Aí é comigo, né? Eu que tenho que me santificar. Deus, ele pode ajudar, mas o passo da santificação é o dia a dia com Deus. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então eu tenho que me santificar através de oração, através de vida com Deus, vida diária com Deus, momento a sós com Deus, para orar, para me consagrar. Porque é o seguinte, aí a gente vai ter uma vida consagrada com Deus, porque ou a Bíblia tira a gente do mundo ou o mundo tira a gente da Bíblia, né? O último passo é a glorificação. É a glorificação, né? Esse corpo que é mortal será revestido da imortalidade. Isso que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? E aí a Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Então, essa é a glorificação. Então, o primeiro passo é fé, a pessoa tem que ter fé. E a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos começar agradando a Deus, exercendo a nossa fé. A fé, justificação, santificação e glorificação. Esses são os quatro passos da salvação em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, né? Pela graça sois salvos, Efésios 2, capítulo 9 e 10. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. E pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que ele já fez. Então, a salvação é só Jesus
e nada mais. Nós não somos salvos pela lei, nós não somos salvos pelo um outro meio, mas a única maneira de nós sermos salvos é aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal e não sair mais, né? Não sair mais perto de Jesus, porque muita gente, a Bíblia diz que nós devemos começar e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque muita gente começa e depois ele desiste. E Deus fala, né, que aquele que pega no arado não pode olhar para trás. Depois que eu aceito Jesus, eu não posso mais olhar para trás. Eu não posso mais olhar para as coisas do mundo. Eu tenho que me manter firme, olhando para Jesus, o consumador da nossa fé. Amém, glória a Deus. Pastor, eu não sei se o senhor entende do assunto, mas acredito que sim. Uma pergunta também que fizeram é sobre o nome numa pedrinha branca. O que seria esse nome numa pedra branca em Apocalipse? Um novo nome, né? Você vai receber um novo nome. Então, pastor, o nome, ele tem um significado muito grande na nossa vida, né? Por exemplo, a minha filha, o meu netinho tem 3 anos, e eu queria muito que ela colocasse o nome de Augusto César, mas ela falou não, porque ela teve um filho já com 27 anos, e ela colocou um nome que significa presente de Deus, que é Teodoro. Eu nem sabia mas ela foi lá na Bíblia lá e buscou Teodoro. Por exemplo, Saddam Hussein é aquele que ataca, aquele que mata, né? Então, o nome, desde os primórdios bíblicos, ele tem um significado muito grande na nossa vida. Por exemplo, o meu nome, ele quer dizer conciliador, aquele que supera. Jaime quer dizer isso, né? Conciliador, aquele que supera. Então, o nome, ele tem um significado muito grande na nossa vida. E, na realidade, cada um de nós temos uma personalidade, né? E essa personalidade, intimamente, é só Deus que sabe. Então, o nosso nome lá, é, é, depois da gente ser glorificado, ele vai ser um outro nome, né? E esse nome, a Bíblia deixa transparecer que ninguém terá acesso a ele. É só a gente, vai ser uma pedrinha branca, né? Aí eu olho lá, se o meu nome tiver muito defeito, eu vou escondê-lo, não vou querer mostrar para ninguém, mas eu creio que não vai ser, não vai ser o caso, né? Mas a Bíblia fala que esse nome ele vai ser secreto, vai ser escrito numa pedra branca e ele vai ser dado a cada um, né? Mas porque Deus conhece a nossa personalidade, Deus conhece a gente no íntimo, né? E então Deus vai dar um nome adequado. Eu não sei se esse nome de Jaime, que quer dizer aquele que supera, que eu acho que eu não supero nada. Quem supera é Cristo Jesus. Quem supera é Deus. Então talvez esse nome não esteja muito adequado a mim e Deus vai me dar o nome correto lá na glória. É isso que eu espero. Não, não vai ter um martelo forte para quebrar essa pedrinha e pedir outra, É não. exato. Não, não, não. Essa pedra é exclusiva, pastor. Você Essa vai não pode. carregar ela, né? Não, não. Vou carregar ela, não vou mostrar para ninguém. É, Pastorzão, a Bíblia fala que uma das questões do ministério, né, de João Batista, né, era que se arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, assim que começa o ministério dele, também disse arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né, e a pergunta que colocaram para a gente é o que seria realmente um arrependimento, né, verdadeiro, né? Você vê que hoje nós estamos muito ligados à salvação, né? Muito ligados ao reino de Deus mesmo, né? O que seria verdade. o que seria um arrependimento verdadeiro, né? Que a pessoa pode entender que realmente ela quer se ver livre daquele mal, daquele pecado, daquela iniquidade e que ela se arrependeu de coração. Bom, o arrependimento, pastor, ele é uma coisa muito significativa na nossa vida. Por exemplo, Pedro não se arrependeu, ele teve remorso. Então, há uma diferença de arrependimento e de remorso. Pedro, ele poderia ter se arrependido e ter sido salvo. Ele não se arrependeu de coração, ele teve remorso. Ele até entendeu que o ato que ele cometeu foi um ato
ilícito, errado, que ele vendeu Jesus por 30 moedas, né? Ele Judas. chegou. Oh, perdão, Judas, perdão, Judas, né? Ele chegou a entender que ele fez uma coisa errada e suicidou. Mas ele poderia ter se arrependido de coração e Deus aceitaria. Deus aceitaria. Pode ver que quando João Batista começou o seu ministério, ele começou lá em Mateus, capítulo 3, né? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado até vocês, né? Só que Israel, ele não se arrependeu por quê? Porque Israel, é um povo, a Bíblia, Deus fala que é um povo de dura cerviz. Cerviz é essa carne dura que nós temos no pescoço aqui atrás, entendeu? Que ela não se mexe, né? Não se move. E era um povo também, que está lá em Isaías 13, 29, não, 13, 29, ou 29, 13, se não me engano, acho que é 29, 13, para ser mais preciso, que Deus fala que esse povo ouvia Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Então, às vezes, a gente vai na igreja, a gente louva, a gente canta, a gente até prega, né? Mas o que importa é o coração, porque Deus diz assim: dá-me o teu coração. Então, a gente tem que se arrepender, mas aquele que arrepende, ele não volta a praticar mais. Eu não posso dizer que eu me arrependi, por exemplo, de ter matado uma pessoa e voltar a ser um assassino costumaz, né? Então, a questão do pecado na nossa vida tem que ser um acidente de percurso. Nós não podemos ser pecadeiro, né? Nós não podemos pecar porque nós gostamos do pecado. Nós não podemos também ter aquele pecadinho de estimação, que nós gostamos de pecar, porque senão eu não me arrependi, né? Eu não estou sendo sincero com Deus. Para mim, ser sincero com Deus, eu tenho que me arrepender de todo o coração. E quando a gente se arrepende, a gente tem que também chegar e pedir perdão para Deus. Senhor, ó, eu falhei e eu errei, né? Porque a gente tem que ter a gente tem que ter um coração sensível e acessível à voz do Espírito Santo de Deus, né? Esse é o verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia, né? Está lá em Provérbios. Então, eu tenho que confessar o meu pecado para mim alcançar a misericórdia de Deus e realmente me arrepender de coração. Olha, eu estou arrependido desse ato que eu cometi, eu não vou mais cometer isso. Eu não vou mais fazer mais, eu não vou praticar mais, né? Aquilo que a Bíblia diz, aquele que roube, não roube mais, aquele que mata, não mata mais. Então, a gente não pode voltar a praticar aqueles pecadinhos de estimação, né? A gente tem que se arrepender e se arrepender mesmo. Ó, a partir de agora, o passado faz parte do passado. Eu quero viver o presente. Não adianta também ficar lembrando lá. Por exemplo, esses dias eu fui evangelizar uma pessoa dentro da cadeia, e ele falou assim: ah, pastor, eu matei, e a minha consciência é muito pesada, e eu não consigo sair disso. Eu falei: não, o passado tem que ficar no passado, você não pode ficar se incriminando. Você tem que entender que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para que os seus pecados sejam perdoados, né? E você tem que se arrepender, chegar e se arrepender e pedir perdão para Deus que você cometeu um ato, embora você tenha cometido um ato grave, mas Deus fala que ele não leva em conta o tempo de ignorância. Você cometeu lá na sua ignorância. A partir de agora, você não é ignorante mais, porque eu já comecei a pregar a palavra de Deus para você e você já começou a entender o processo da salvação em Cristo Jesus, então você não é ignorante mais, você sabe que não há pecado que Jesus não possa perdoar. Agora, Jesus, nós temos que entender uma coisa também. Lá no livro de Gálatas, a Bíblia fala que Jesus, ele não é ministro do pecado, né? Ele não é ministro do pecado. Então, Jesus, ele não vai ficar aí. A gente peca todo dia, ah, Senhor, eu pequei, 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 e a gente pensar que é só a gente chegar e pedir perdão, está perdoado. Não, está perdoado, mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que se afastar do pecado. Essa é a grande realidade.
A gente tem que se afastar do pecado até para que a gente entre nesse processo de santificação que eu falei. Porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a gente vai se enganar, a gente vai perder o nosso tempo, pensando que a gente vai entrar no céu sem santificação, porque não vai. A gente pode ver que nos 40 anos que Israel caminhou com Deus no deserto, eles pisaram no tomate exatamente no processo de santificação. Porque o processo de santificação, pastor, ele é difícil, porque ele é um processo do dia a dia com Deus. Você começa a santificar a sua vida dia a dia com Deus. Você vai viver passo a passo com Deus. A partir da hora que você acorda, que você se levanta, a gente já tem que começar a fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo um novo dia, né? Como diz o salmista lá, no Salmo 3:8, Senhor, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou nas suas mãos. Então, até o passo da gente acordar de manhã, porque a gente foi sustentado por Deus. Então, a gente tem que começar já a agradecer Ele numa oração, e aí começa o processo de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Israel, ele pecou no processo de santificação, do dia a dia com Deus, porque viver dia a dia com Deus é um processo. E não é fácil. A gente sabe que o mundo oferece muita coisa. A partir da hora, olha, Jó, lá, há mais de 2.000, quase 4.000 anos atrás, ele diz, Senhor, eu fiz um concerto com meus olhos para não pecar contra ti. Agora, hoje eu levanto, faço uma oração, de repente eu saio da minha casa para fora, você vê uma mulher seminua. A Bíblia fala que o homem ele tem um costume natural, da mulher e vice-versa, né? A mulher também. Então, quer dizer, o pecado ele está há 24 horas diante dos nossos olhos. Então, a gente tem que aprender a ter um autodomínio sobre o pecado. A gente tem que aprender a dominar o pecado. Mas quando a gente tem uma vida com Deus, uma vida santificada, a gente consegue superar o pecado. A gente consegue olhar para uma mulher seminua e não desejar, embora o homem tenha o costume natural da mulher, ele não vai desejar, ele não vai desejar essa mulher, porque Jesus disse assim, olha, vocês ouvissem o que foi dito no passado, né? Não adulterarás, mas eu digo a vocês que aquele que olhar para uma mulher e cobiçar ela com os olhos já pecou. De primeiro, para comprovar um pecado, tinha que ter duas testemunhas no Velho Testamento. Hoje não. Hoje, se eu olhar uma mulher, né, e desejar ela, Jesus disse que eu já pequei. Então, veja bem, então Jesus ele até ampliou a lei, né? Ele até ampliou a lei. Isso prova que Jesus não é ministro do pecado, né? Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Amém. Aqui também uma pergunta que ficou para a gente é o que seria, pastor? Acredito que uma parte até o senhor já respondeu, né? Mas seria o fruto de arrependimento que João Batista vai cobrar, né? Ali dos fariseus. O que seria esse fruto de arrependimento, né? Então, pastor, o fruto do arrependimento eu já até em parte já respondi, né? Já, O já. fruto do arrependimento, o fruto do arrependimento seria as minhas boas obras daqui para frente. Embora as obras não salvem, né? Mas eu tenho que ter boas obras, né? Eu tenho que ter boas obras, eu tenho que amar o meu próximo, amar em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. É interessante, pessoal, que esses dois mandamentos os dois mandamentos mais difíceis de ser cumprido. É amar o próximo como a mim mesmo, em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Esses dois mandamentos, Jesus disse que toda a lei dependia dele, esses dois aí. É um resumo da lei. E é muito difícil, porque veja bem, mas
eu amo o próximo como a mim mesmo. Aí eu pergunto, nós temos quantos minutos aí, pastor? Nós temos mais uns 15 minutinhos. Então, eu trabalhava numa grande empresa e um dia eu saí do meu trabalho, era mais ou menos 11 horas 11 horas não, era quase 1 hora da manhã. E quando eu passei por um lugar, por uma escadaria, tinha um casal lá embaixo dormindo e aí tinha uma criança chorando. E eu peguei e chamei ele, né? E falei, de onde vocês veio? Ah, nós viemos de uma cidade de Pedro Gomes aqui próximo e tal. E eu vi que ele estava, a criancinha estava chorando. Eu falei, vocês não querem ir? Mas primeiro, quando eu só olhei e passei de liso, quando eu andei 3 passos para frente, Deus falou, volta lá e leva eles para sua casa. Aí eu andei mais um pouquinho, Deus falou, volta lá e leva eles para sua casa. Aí eu voltei, abri um diálogo com eles e levei, resumindo, eu levei eles para minha casa. Chegando lá em casa, né, a minha esposa perguntou se ele estava com fome e eles, muito acanhados, disseram, não, não, nós não estamos. Eu falei para minha esposa, não, esquenta uma comida aí, dá para eles. A minha esposa esquentou a comida, deu para eles. Aí eles comeram bastante, jantaram. Sempre eu tive um quarto lá no fundo, com um quarto de hóspede, hospedei eles lá. No outro dia, a esposa dele falou para minha esposa, confidência para minha esposa, que fazia 3 dias que eles não comiam. Agora eu te pergunto, pastor, amar o próximo como a mim mesmo. Será que eu teria coragem de pegar eles, levar eles na minha cama e deitar eles na minha cama e falar, ó, dorme aí? Aí seria, eu fiz a minha parte em parte, né? Mas o amar o próximo como a si mesmo, eu acredito que nós teríamos que pegar um mendigo, levar ele, dar um banho nele e levar ele e colocar ele na nossa cama para dormir no nosso lugar. A gente não consegue guardar esse mandamento. Não consegue. Esse seria o fruto, né? Seria o fruto de arrependimento, o fruto de salvação. Eu sei que hoje, em partes, é até perigoso você levar um mendigo e colocar na sua cama, porque pode se tratar de um bandido, né? A gente não sabe, tem muito noiado no meio da rua, essa coisa toda. É difícil de ser praticado. Mas é assim, o fruto, isso aí seria fruto do Espírito, fruto de arrependimento. Eu passar a amar o meu próximo como a mim mesmo. Se a gente amasse o próximo como nós mesmos, não aconteceria tanta barbaridade como acontece hoje no mundo em que nós vivemos. Pastor, o que que é o mar do esquecimento? Então, pastor, bom, a Bíblia fala que Deus, né, ele não leva em conta o tempo de ignorância e que ele, dos nossos pecados, ele não vai se lembrar mais. No momento aqui, eu não lembro muito bem desse texto, porque a Bíblia é muito ampla, mas Deus fala que dos nossos pecados ele não vai se lembrar mais. Deus vai zerar o cronômetro do pecado de forma que ele não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Não que Deus tenha amnésia, né? Não que Deus tenha amnésia, mas Deus ele não que Deus vai se esquecer. Não, mas Deus fala que ele não vai se lembrar mais. Ele não quer se lembrar mais. Essa é a grande questão. Aí eu não quero lembrar mais do seu passado, daquilo que você cometeu. Então, ele será como um mar de esquecimento, né? Vai até ultrapassar o mar de um lado para outro, mas Deus não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Então, Deus fala que ele, dos nossos pecados ele não vai se lembrar mais. Ele vai zerar o cronômetro do pecado, de maneira que a gente vai chegar lá nos céus com o cronômetro zerado do pecado. Justamente é isso que o texto fala, sobre lançar os nossos males, né, iniquidades É, sobre esse mar do esquecimento, né? Que oração a pessoa poderia fazer ou ser orientada, né? Se a pessoa deseja se entregar a Jesus Cristo, pastor? Como que ela faz? Como é que ela ora? Qual o caminho que ela deve fazer? Imagina uma pessoa que não está indo para a igreja, não conhece, não vai em uma igreja, mas está assistindo o senhor falar, está assistindo essa live, e essa pessoa gostaria de ter a sua salvação, gostaria de caminhar com Cristo. Quais são os conselhos que o senhor dá para essa pessoa? bom, nós sabemos que Jesus ele é o nosso modelo de oração, né?
Se a gente começa a olhar para a vida de Jesus, a gente vai ver que constantemente Jesus se retirava para um determinado lugar e ia ter aquele momento a sós com Deus. Esse é o processo de santificação que eu falei, pastor. Ele teve um momento a sós com Deus. E os discípulos, observando Jesus, nesse dia a dia, nesses momentos a sós com Deus, orando, falando com o Pai, lá no livro de Lucas, se não me engano, capítulo 11, ou Mateus capítulo 11, eles chegaram e pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Porque tem pessoa já teve pessoa que me falou: pastor, eu não sei orar. Orar é uma conversa com Deus. É a mesma coisa de eu abrir um diálogo com uma pessoa. Por exemplo, eu não conheço uma pessoa, nunca vi ele, aí eu quero abrir um diálogo com ele. Como que eu vou chegar nele? Eu vou chegar, bom dia, meu senhor, ou boa tarde, se for o caso. Como que o senhor está? Onde o senhor mora, né? Então, a oração, ela é um diálogo com Deus. Aí Jesus ensinou os discípulos a orar, ensinou a oração do Pai Nosso, né? Falou, ó, vocês oram assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, porque ali é uma oração completa que Jesus ensinou para os discípulos. Mas as pessoas que têm dificuldade de orar, a oração é um diálogo, é uma conversa com Deus, né? E é muito simples você conversar com uma pessoa, né, que está ao seu redor, e mais simples ainda é você conversar com Deus, porque uma pessoa você pode até ter vergonha dela, se aproximar dela, ter vergonha de conversar com ela, mas Deus não. Deus você pode chegar, como disse Jesus, a melhor forma de orar é você ir lá no seu quarto, trancar suas portas. Não precisa fazer aquela oração. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Tem gente que Até pensa porque que não tem como a pessoa surpreender Deus, né? Dizer alguma coisa que não, ele não não, saiba, né? exatamente. Então não Não tem como vai, não, esconder, né? Fala não, não vai logo. surpreender. Não, não vai surpreender. E outra, a nossa oração, ela não muda Deus. A nossa Uhum. oração, ela muda a gente mesmo. Então, como Jesus disse, ó, entra lá no seu quarto, né, tranca as suas portas e a sós você ora com Deus. Não precisa você gritar, não. Agora, se você quiser falar bem baixinho, pode falar também, ó, Senhor meu Deus, né? Eu estou aqui, eu quero pedir perdão dos meus pecados. E aí você começa um diálogo com Deus. Aí você começa a analisar a área da sua vida que você tem mais deficiência, aquilo que você mais precisa, e você começa a falar com Deus calmamente, porque Deus está ouvindo as nossas orações, né? E não é pelo grito, pelo muito falar, não, você pode falar aí 2, 3 minutos, e aí, porque a oração também, pastor, ela é uma prática. A gente começa a praticar, eu também, quando me converti, eu não sabia orar. Principalmente se eu fosse orar no meio de pessoas, para mim, eu entrava em pânico. Mas eu comecei a trancar a minha porta, eu comecei a observar como que Jesus orava, e aí a gente costuma orar. A oração, ela passa a ser um costume. Veja bem, no Jardim do Éden, não existia oração, porque Deus estava presente. A Bíblia diz que Deus se fazia presente todos os dias na variação do dia. Deus estava lá para dialogar com Adão e Eva. Então não tinha necessidade da oração. A oração veio depois que os nossos pais pecaram, foram expulsos do Jardim do Éden, né? E aí a Bíblia fala lá em Isaías 59 que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é exatamente os nossos pecados. Aí veio a necessidade da oração, que é um diálogo com Deus. É como se a gente estivesse passando um telefonema para Deus, né? Estivesse passando um telefonema para Deus. Nós estamos abrindo um diálogo, nós estamos falando com Deus, Deus vai nos ouvir e com certeza absoluta Deus vai ouvir as nossas orações. A Bíblia fala que Deus sabe que nós somos pó, e Deus conhece as nossas fraquezas, né? E Ele vai perdoar os nossos pecados e com certeza Ele vai ouvir as nossas orações e vai nos abençoar grandiosamente e poderosamente no nome de Jesus. Amém, pastor. Nós temos aí 3 minutinhos. Vamos encerrar com uma oração, então, já que falamos de oração. O que que o senhor me diz? Então, vamos encerrar, pastor. Eu quero falar rapidinho aqui. As pessoas têm me ligado. Eu acho que o meu celular está na descrição Tá, na descrição dos Tá, vídeos. né? Então, algumas pessoas têm me ligado, pastor, e têm pedido que a gente faça uma live sobre o Espírito Santo.
Opa, vamos Então, a anotar aqui próxima é agora. sobre o Espírito Santo. Já umas 10 pessoas me ligaram e eles ouviram alguma coisa no meus vídeos sobre o Espírito Santo e eles ficaram muito curiosos e eles querem saber sobre o Espírito Santo. Aí eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo para a gente abençoar essas pessoas com esse Então já tema. se inscreva no canal, você que está acompanhando aí, curte, comenta. Para o próximo vídeo nosso, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, a sua obra, a obra do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo. E eu já tenho até algumas curiosidades aí, mas eu vou deixar engatilhado para para o próximo vídeo, tá? Próximo vídeo, o Tá, ok. pastor vai destrinchar como que funciona a terminologia criada pelo homem da Trindade. Mas Tá. vamos deixar isso para o próximo vídeo. Vamos Dá botar tempo para de orar frente. ainda, pastor? Dá tempo de orar? Dá, Dá tempo de fazer uma oração? Então, eu vou fazer dá, uma 1 minuto e oração. meio dá. Tá, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Amém, Jesus. mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, na tua presença, e nós queremos pedir que o Senhor venha perdoar nossos pecados, Pai, Amém, que isso não Jesus. seja uma dificuldade do nosso acesso até o teu trono de graça nessa hora. Eu quero colocar todos os ouvintes, aqueles que vão acessar esse canal, aqueles que vão ouvir essa live de hoje, aonde eles estiverem. No livro de Jeremias, capítulo 23, a palavra do Senhor diz que o Senhor não é Deus só de perto, o Senhor é Deus também de longe, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre sobrenatural na vida deles. Abençoe cada um, abençoe a família, a casa dos teus filhos, a família, o trabalho, a vida diária dos teus filhos, o dia a dia dos teus filhos, aqueles que estão nos hospitais, que estão doentes, aqueles que estão doentes em casa, também que o Senhor possa fazer um milagre sobrenatural e que eles possam ser curados no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Um grande abraço. Mais uma vez, se inscreva no canal, comente aí, coloque qual próximos vídeos vocês desejam que a gente faça aqui, que o pastor faça, possa responder. Faça suas perguntas também. Será um prazer, o pastor Jaime, responder a todos, tá bom? Pastor Jaime, obrigado. Que Deus abençoe sua vida, pastor. Eu que agradeço, que Deus possa abençoar a todos, principalmente as pessoas que têm acessado o canal. Entra lá no canal, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, tá? Que eu tenho orado por você, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar.